Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade então a essa lição. Estamos estudando sobre o julgamento de Jesus e nessa semana estamos falando sobre Jesus diante de Herodes, que era o governador. E esse Herodes é aquele que precedeu o Herodes que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Então depois daquele veio este, e esse agora estava ali exercendo o seu cargo. Mas agora Jesus está no tema de hoje, que é o segundo tópico, diante de Herodes, é o tema dessa segunda-feira. E a pergunta A: como Herodes se sentiu ao encontrar-se com Jesus e o que pensou ao vê-lo? O texto diz: Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Nós vemos que esse Herodes é aquele que mandou degolar João Batista, e ele tinha em suas crenças, em sua maneira de ver, um peso muito grande em sua consciência. Além disso, quis imaginar que poderia João Batista ter voltado de uma outra forma, em forma de profeta, e que Jesus seria João Batista, mas nós sabemos que não é nada disso. Mas independente disso, ele queria ver ali Jesus e tinha curiosidade sobre tudo que ele ouvia falar do que Jesus, seus milagres, as curas que ele fazia, multiplicação dos pães, ou seja, muita coisa que Jesus fez e que chegou até seus ouvidos. Então ele queria que Jesus agora fizesse ali algum sinal para ele poder ver e presenciar uma curiosidade que ele tinha. A palavra curiosidade se aplica bem aqui, porque na verdade era mesmo curiosidade. Ele não tinha fé e não acreditava, era mesmo curiosidade. E tinha um pecado encoberto que também não confessava, mas pronto. Então, nessa ida lá, e diante de Herodes, tinha um grupo muito grande de sacerdotes que acompanhou Jesus, anciões que tinham seguido Jesus do palácio, lá de Pilatos até ali Herodes, e começaram a fazer ali um alvoroço, a tentar gritar e dizer o que ele tinha feito, e falar ali algumas mentiras para poder ver se Herodes condenava ele. Mas deu errado, porque Herodes repreendeu, mandou calar aqueles todos, e ainda disse bem claro, alguém bondoso, como se podem tratar alguém bondoso de maneira tão cruel. Então realmente ficou aqui bem claro que Herodes, quando olhou para aquele homem, viu a mesma coisa que Pilatos viu: alguém tranquilo, alguém que tinha muita sabedoria, alguém que tinha um porte nobre, não tinha nada a ver com o que estavam ali querendo dizer disso tudo. Então ele percebeu logo assim, de imediato percebeu que ali havia qualquer coisa errada e que Jesus não era culpado. Bom, pergunta B: como começou o interrogatório de Herodes com Jesus? Então, Herodes, diz o texto de Lucas capítulo 23, verso 9, interrogava-o com muitas palavras. E o verso 10: estavam os principais dos sacerdotes, os escribas, acusando-o com grande veemência. Eles continuavam ali a gritar, e continuavam ali a fazer um burburinho tremendo. Mas Herodes, quando viu isso, ele pôs ordem, mandou calar, mandou todos ficarem quietos e queria fazer um interrogatório a Jesus. E para mais disso, o patriarca e profeta descreve na página 729 que o rei mandou trazer ali deficientes físicos, pessoas enfermas, doentes, e queria que Jesus fizesse ali diante dele um milagre. E então, no meio daqueles tanta pergunta, no meio de tantas aquelas coisas, queria que Jesus ali fizesse um milagre para provar que a fama que chegou aos ouvidos dele era real. Inclusive disse: olha, não quer fazer um milagre em prol desses enfermos, faça um milagre em prol de você mesmo, faça qualquer coisa que eu veja que você é real. Então ele queria qualquer sinal acerca de Jesus. O que é lamentável nisso tudo, nós vamos fazer uma aplicação, é que curiosidade não é fé. Então nós vemos ali que Herodes ele ficou muito contente de ver Jesus, era uma curiosidade que ele tinha em ver Jesus, mas o seu interesse era superficial. Se ele tivesse um interesse real de conhecer, de saber quem é Jesus, inteirar, ouvir, mas da mesma forma que Pilatos, ele fazia perguntas, mas na verdade muitas das respostas ele nem queria, ele estava ali só curioso. Então, infelizmente hoje muitas pessoas têm essa mesma curiosidade. Quer saber o que é religião, às vezes quer saber por que creem assim, ou por que não comem carne, ou por que guardam o sábado, mas é um porquê vazio, é só para ter uma resposta
fica ali dentro de uma recepção de emoção e bem no fim não entra para dentro do coração, não altera a mudança na vida da pessoa. E quando isso não acontece, ele realmente não causa efeito nenhum. A religião não ajuda em nada. Então, da mesma forma, Jesus não respondeu. Muitas vezes Deus também, dentro da curiosidade da pessoa, não satisfaz a sua curiosidade. Deus ajuda aquele que tem interesse íntimo, aquele interesse sincero, aquela vontade de mudar, vontade, pensa, mas falta qualquer coisa na minha vida, Senhor, mostra-me o que é. Aí sim, aí Deus, de certa forma, atua. Outro fator que chama atenção aqui é o coração endurecido. Ou seja, a gente vê que aqueles homens, apesar do Espírito Santo trabalhar no coração deles, eles eram pessoas que estavam fazendo uma administração. Eles não queriam ali se moldar ou rebaixar, entre aspas, né? Não queria se rebaixar ao molde divino, não queria tentar entender o que se passava ali. E o coração estava mesmo duro, e depois ambos tinham pecados que não eram confessados, pecados ocultos, pecados que até talvez os outros sabiam, e eles não queriam deixar isso exposto. E nós, da mesma forma, temos que ter o cuidado para não rejeitarmos essa mesma voz de Deus, porque nós podemos ter alguma coisa que está nos causando problema, a consciência está ali a falar qualquer coisa, e nós vamos rejeitando a consciência. E se nós rejeitarmos a consciência, chega uma altura, ela deixa de falar, que é o tal pecado contra o Espírito Santo. Se você está fazendo um erro e a consciência já não dói, é muito perigoso, porque aí a consciência cauterizada, é um termo usado, né? É onde você já não ouve mais a voz da consciência, isso é pecado contra o Espírito Santo e não tem perdão, porque a única maneira de você entender que está errado é através do Espírito Santo. Então devemos ter o cuidado, porque o juízo divino pode aparecer, ou por um acidente, ou a pessoa falece, ou pode chegar Jesus, voltar e você ainda está nessa de não ceder à voz do Espírito Santo, como fez Judas, né? Judas também não ouviu. Outro fator, Jesus, independente de qualquer coisa, ele era inocente sempre. Mas hoje, muitos reconhecem Jesus como justo, reconhecem Jesus como Salvador, mas não tem coragem de segui-lo, não tem coragem de trilhar o caminho que ele fez, não quer fazer aquilo que ele deixou como exemplo para nós fazermos. Então usa o nome dele, fala o nome dele, vai na igreja, faz tudo, mas saiu dali e quer fazer a própria vontade. Há um pecadinho acariciado, há alguma coisa que a pessoa não quer mudar, e muitas vezes por reputação social, outras vezes é porque vários fatores. Nós, como cristãos, às vezes podemos ter alguma coisa que a gente acha o tal achômetro. O achômetro é demoníaco. Eu acho que, a partir do momento que eu acho que, ficou de fora o está escrito, e quando fica de fora o que está escrito, nós saltamos para o terreno do inimigo. Então devemos ter muito cuidado com isso. E depois as oportunidades perdidas, tem que ter muito cuidado, porque tanto Herodes como Pilatos deixou a oportunidade de passar ao lado. Eles estiveram à frente do Salvador do mundo, o Rei do Universo, e não enxergaram que estava ali o Rei do Universo. Então Deus também dá muita oportunidade para nós, em várias circunstâncias, em várias situações, nós olharmos para um erro que nós cometemos, um pecado acariciado, a consciência fala forte, o Espírito Santo bate a porta. Eis que estou à porta e bate. Então o Espírito Santo vem, bate. E se nós não abrirmos, então nós incorremos no mesmo erro. Então a lição de hoje, eu vejo que é importante nós analisarmos tanto o caso de Herodes, estamos a estudar, como o caso da semana passada de Pilatos, é a capacidade que devemos ter de olhar a Jesus como um Salvador, deixar ele entrar no coração e fazer o trabalho de mudança, de alteração em nossa vida, principalmente onde nós temos mais dificuldade, que é falar, Senhor, nesse aspecto eu tenho mais dificuldade, me ajuda. Ou então até aquilo que você gosta muito, já me aconteceu de orar e falar, Senhor, eu gosto disso, é difícil para mim, eu não quero deixar, mas ajuda-me, eu preciso do teu auxílio. E quando percebe, nossa, foi tão fácil. Por quê? Porque nós por nós mesmos não temos capacidade. Então é o que eu deixo para os irmãos hoje, nessa situação de Herodes, da sua maneira de lidar com Jesus, a sua frivolidade, a sua superficialidade em lidar com Jesus, que nós não venhamos fazer isso com a religião que nós temos, com o Jesus que nós cremos, com a tão grande salvação, a tão grande graça que foi deixada para nós. Esse é o meu sincero desejo para mim e para todos. Vamos levar a sério e que dessa forma possamos galgar cada degrau até alcançarmos a perfeição em Cristo Jesus. Amém.